Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Você conhece a origem dos evangelhos? Hoje falaremos a respeito. Esse é o canal Viver Espírita, por Elizabeth. Hoje eu venho te apresentar essa obra, Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. Leon Denis foi o consolidador do Espiritismo e ele deu continuidade às pesquisas mediúnicas, defendendo os postulados de Kardec. E é conhecido como apóstolo do Espiritismo e também como filósofo do Espiritismo. E nos deixou grandes e maravilhosas obras, e essa é uma delas. Este livro está dividido em duas partes, que são, na primeira parte, em 11 capítulos, e na segunda parte, sobre notas complementares, tanto a primeira como a segunda extremamente importantes ao nosso estudo. Então, vamos à nossa prévia. No primeiro capítulo, a origem dos evangelhos. Conhecemos tudo o que a doutrina do Cristo encerra de sublime. Mas a doutrina de Jesus é a que ensina a Igreja Romana? No segundo capítulo, autenticidade dos evangelhos. Veio Jesus, poderoso Espírito, divino missionário, médium inspirado, encarnando-se entre os humildes, a fim de dar a todos o exemplo de uma vida simples e, entretanto, cheia de grandeza. No terceiro capítulo, sentido oculto dos evangelhos. Quais seriam, pois, os verdadeiros fundadores do cristianismo? Seriam mesmo os apóstolos? No quarto capítulo, a doutrina secreta. Qual a verdadeira doutrina do Cristo? O Sermão da Montanha resume em traços indeléveis o ensino popular de Jesus. No quinto capítulo, relações com os espíritos dos mortos. A existência do Cristo foi uma constante comunhão com o mundo invisível. No sexto capítulo, alteração do cristianismo, os dogmas. Examinemos os principais dogmas e mistérios, cujo conjunto constitui o ensino das igrejas cristãs. No sétimo capítulo, continuação, os dogmas, os sacramentos, o culto. O pecado original é o dogma fundamental em que repousa todo o edifício dos dogmas cristãos. No oitavo capítulo, decadência do cristianismo. O materialismo penetrou até a medula do corpo social. Mas de quem é a culpa? No nono capítulo, a nova revelação, o espiritismo e a ciência. O que a ciência começa apenas a entrever, os espíritas sabiam-no há muito, pela revelação dos espíritos. No décimo capítulo, a nova revelação, a doutrina dos espíritos. O moderno espiritualismo, dissemos-lo, é uma nova forma da revelação eterna. E no 11º capítulo, renovação. A vida futura se patenteou em sua surpreendente realidade. A morte perdeu o seu aspecto. E vamos a notas complementares. Na primeira parte, sobre a autenticidade da Bíblia e as origens do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento foram escolhidos, entre muitos outros, por desconhecidos rabinos judeus. Na segunda parte, sobre a origem dos evangelhos. Os evangelhos não estão concordes sobre os fatos mais atribuídos a Jesus. Na terceira parte, sobre a autenticidade dos evangelhos. Na quarta parte, sobre o sentido oculto dos evangelhos. Muitos dentre os padres da igreja afirmam que os evangelhos encerram um sentido oculto. Na quinta parte, sobre reencarnação. Na sexta parte, sobre a relação dos primeiros cristãos com os espíritos. Entre o povo judeu, acreditava-se mesmo nas escolas na volta da alma dos mortos na pessoa dos vivos. Na sétima parte, sobre os fenômenos espíritas na Bíblia.
e na oitava parte sobre o sentido atribuído às expressões deuses e demônios. E na nona e última, sobre o perispírito ou corpo sutil, a opinião dos padres da Igreja. A partir do relato histórico da trajetória do cristianismo, Leon Denis apresenta a origem dos evangelhos, a comunhão dos primeiros cristãos com os espíritos e os fenômenos espíritas presentes na Bíblia, reforçando o princípio de que as diretrizes espírita e cristã são, na verdade, perfeitamente ligadas como uma única doutrina. Estude. Maravilhoso livro. Agradeço a sua boa vontade. E se você gostou desse conteúdo, dá um joinha para mim, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para receber as notificações quando eu estiver aqui. Continue comigo nessa jornada maravilhosa sobre literatura espírita. Temos muito o que aprender. Que a paz de Jesus esteja com você e em seu lar. Abraços fraternos.